Redação Tropical. Olha, de volta com o nosso Redação Tropical, 9h21. A partir de agora estamos também ao vivo pelas nossas plataformas digitais, o nosso canal do YouTube, Rádio Tropical Minas, e também pelo nosso Instagram, @Rádio Tropical Minas, além, claro, do nosso portal tropicalminas.com.br e o nosso aplicativo Puro Som Digital Imagem HD, para você que nos assiste aí através das nossas plataformas. Pois é, que hoje nós vamos ter esse bate-papo super importante aqui, né? Eu falo bate-papo porque a gente vai interagir para falar desse tema que é o Agosto Lilás, hoje recebendo a Marcília Costa, que é psicóloga, e a Ana Vieira, que é presidente aí da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da Subseção de Timóteo. Bom dia para você, Ana. Bom dia, Mara. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Marcília. Estamos aqui iniciando mais um programa para a gente falar da violência, do enfrentamento, falar dos meios aí para a gente conseguir evitar, né? Ou realmente, infelizmente, que é o que mais acontece, o repreensivo. Marcília, bom dia, mais uma vez conosco. Bem-vinda. Deixa ela só coisa, acho que o som não saiu. Oi. Alô. Oi. Ao vivo tem isso, né, gente? Não tá. Vamos tentar consertar aqui. Depois a gente pega o bom dia dela, né, Maia? Isso, daqui a pouquinho a Marcília fala com a gente. Isso. Bom, mas esse tema ele é tão importante, né? Porque a gente fala, quando a gente trata da violência, da mulher que sofre a violência doméstica, Ana, você atua diretamente com vítimas, né? Mulheres que enfrentam isso. Isso, hoje, né, eu acho que em todas as cidades a OAB tem aí essa participação direta de advogadas, de mulheres que contribuem, né, que atendem gratuitamente, em sigilo, essas vítimas de violência. Ou as pessoas que às vezes nem sabem, né, sentem que estão sofrendo ali a violência e buscam orientação para que elas possam se livrar, para que elas possam sair dessa situação. Mas o nosso trabalho, ele é mais repreensivo, né? A gente atua hoje juntamente com o município, com CREAS, com a patrulha, né, de violência, de enfrentamento à violência doméstica. E a gente vai estar falando hoje também da forma que a Lei Maria da Penha vem aí a corroborar, a contribuir conosco, né? Vem de forma a cada dia avançando mais e melhorando com uma medida protetiva que hoje a mulher, ela não precisa nem oferecer, pode ser oferecida por outra pessoa, por um vizinho, por um parente, e a medida protetiva, ela não precisa de você estar ali comprovando, porque antes a vítima, ela tinha que ter provas, ela tinha que estar no calor ali de levou um soco, de levou 10 socos, 60 socos, como essa moça em recente, Natal. Né, que gerou aí essa repercussão, infelizmente, vítima aí do namorado. Exato, e assim né? Nossa, e com certeza, né? Essa violência gratuita, né, desnecessária, 61 socos, transformou aí a face dela foi totalmente modificada. E você imagina a questão psicológica, né? O que aconteceu com essa moça. Então, infelizmente, nós estamos avançando sim, cada dia com medidas mais protetivas que possa aí conseguir corroborar, proibir. Mas existem muitos casos, existem muitos agressores cada dia mais corajosos. É verdade, Ana. Agora a gente pode pegar o bom dia da Marcília, psicóloga que está aqui com a gente. Pois é, Marcília, bem-vinda mais uma vez. E quando a gente fala desse assunto, é claro que a gente vai diretamente na saúde mental e emocional da mulher que é vítima de violência, né? Bom dia, pessoal. Então, a saúde emocional da mulher que é vítima de violência doméstica, né? A gente teve esse caso recente, que é uma agressão física, mas tem também agressão psicológica, que às vezes passa desapercebida porque ela é vivida de uma forma muito íntima, né? Não é tão exposta e não apresenta tantos sinais visíveis, né? Então, a vítima, os sinais que a gente percebe na vítima é uma mudança Ela começa a apresentar alguns sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, estresse alto, porque geralmente
o agressor, né, ele isola a vítima da família, isola a vítima dos amigos. Então, ela vai demonstrar sinais de adoecimento emocional, de adoecimento psicológico. É diferente de outras situações, por exemplo, uma criança que sofre abuso, uma criança que sofre violência, a criança apresenta sintomas que são facilmente percebidos por outras pessoas. No caso da violência psicológica, da violência física mesmo, alguns sinais podem ser hematomas, a pessoa começa a aparecer com alguns hematomas, a pessoa começa a aparecer com roxos, com alguns sinais e sempre dando desculpa. Caí da escada, bati em algum lugar, né? Algo que as pessoas próximas podem observar é isso. Começa a sempre tá sempre falando que foi um acidente, alguma coisa. E também começa a apresentar sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, sintomas de estresse. Sim. Ô, Ana, e um ponto importante também é porque a mulher, normalmente o agressor, ele já demonstra sinais de alguma situação de violência ali contra aquela mulher pela forma como ele trata ela. E muitas vezes até no meio dos outros, algum sinal ali ele deixa. Né? Então, geralmente deixa sim, mas esses agressores, eles são pessoas extremamente estrategistas. Eu conheço casos que eu acompanho há 7, 10, 12 anos, que ele tem essa forma de, desde o namoro, e outro dia eu atendi uma moça de 17 anos que ela me relatou bem isso. Ele faz de um jeito que ela ainda se sinta a errada da história. Então, ela tem aquele medo, aquela insegurança e aquela incerteza de relatar essa violência. Ela acha assim, não, isso é normal, aconteceu. E aí, o que a Marcília bem disse, essa pessoa, essa vítima, ela se sente tão coagida, ela se sente tão insegura e incerta que ela não consegue demonstrar, talvez, nem para o seu parente mais próximo, nem para sua amiga. E ela vai vivendo anos essa violência. E ele vai controlando de uma certa forma, que às vezes em público, sim, mas às vezes ele consegue de forma a não demonstrar. Ele a trata de um jeito que você pensa que é proteção. Eu tenho um caso que eu estou estudando e tentando adentrar de uma situação que eu achei que o casal fosse um casal extremamente feliz, aqui da nossa cidade. Olha só. Ele é público. Se eu disser o cargo dele, disser a função, a gente fica, eu não posso, em função de sigilo profissional, mas eu detectei isso no salão de beleza. Ele entrou, a mulher, e são novos, a mulher extremamente bem-sucedida, ele também, ele esteve lá, ele disse como queria a sobrancelha dela, ele a deixou sentada exatamente do lado da moça que iria fazer, foi embora e falou, eu irei ali resolver uma questão e volto antes do término, eu pagarei, e saiu conduzindo ela pela mão. Eu falei, tem alguma coisa estranha? Será que ela está doente? E eu fui verificar. E eu estou muito preocupada com essa situação, não só dessa moça, que é uma vida que está ali em jogo, mas dessa manipulação, dessa forma que eles fazem, o agressor faz, de que você ainda é a vítima e você fica tão isolada e de uma forma tão incerta do que está acontecendo. Tem uma impotência. Também, e pela, talvez, a relação que se tem, pela necessidade, porque toda vítima, ela depende, ela tem um filho, ela está ali do lado daquele homem há anos. Dependência emocional também. Emocional. Ele consegue fazer com que ela sinta essa dependência emocional. Então, é um caso tão pensado e tão violento e tão bruto que chega realmente a nos assustar. Pois é, Marcília, aí a gente entra naquela questão, né? A mulher que tem uma dependência emocional com o homem, e às vezes ele não chega ao ponto de agredi-la fisicamente, mas normalmente faz a agressão moral, verbal, né? Agressão psicológica, né? Isso. Então, a dependência da vítima, ela contribui muito para a manutenção da violência, né? Só que a gente precisa pensar num ponto, assim, o que produz essa dependência feminina
por um relacionamento. Porque a Ana estava falando, eu comecei a pensar nisso, que muitas vítimas escondem o fato de sofrerem agressão. Elas não contam para as amigas, não contam para a família, porque elas têm medo de escutar, né? Larga ele, sai desse casamento. E a dependência não deixa. E eu vou falar uma coisa muito polêmica aqui, que acontece quando as pessoas começam a buscar terapia, que quando elas estão num casamento que está indo mal, que ela está sofrendo violência psicológica, ela não quer um psicólogo que não seja evangélico. Porque ela acredita que o psicólogo evangélico vai reforçar a ideia de que ela tem que permanecer no casamento. Então, muitas pessoas, quando vão procurar um psicólogo, querem saber a religião do psicólogo. Por Eu não quê? sabia essa resistência. Querem saber por que tem essa ideia de que o psicólogo evangélico é a favor da família. Então, ele vai, de alguma forma, estimulá-la a permanecer na relação. Doutora, isso não vem da criação, do berço, porque toda mulher, né, é preparada para isso. Apesar da gente estar vivendo uma outra época, mas a minha mãe era assim, né? A minha avó foi assim. Enfim, não, você vai preparada para você ter sua família, construir a sua família, ter filhos, cuidar do seu lar. E a mulher tem isso dentro dela. Ela acredita que aquilo é para sempre, né? Então, quebrar esse elo da corrente deve ser muito difícil para ela. Então, a gente vive numa cultura social que reforça a dependência feminina, que diz para uma mulher que estar casada, estar num relacionamento, coloca ela num status social diferente de uma mulher solteira. Então, transmite, né? Isso é transmitido socialmente, é transmitido através de gerações, essa ideia de que a mulher tem que estar no relacionamento, que isso muda a forma como a sociedade enxerga ela. Então, a sociedade reforça, a sociedade responsabiliza a mulher pela relação, né? Recentemente, uma amiga ela já divorciou 2 vezes e ela estava falando o quanto ela se sente fracassada por 2 casamentos terem dado errado. Como se a responsabilidade fosse dela, fosse da mulher, de fazer o relacionamento dar certo. Então, a gente vive numa cultura que também reforça a dependência feminina, que faz a mulher aguentar a todo custo uma relação onde ela está sendo destruída a ponto de chegar na própria morte, né? É a questão do medo do julgamento, né? O preconceito, e aí a sociedade mesmo, né? Que não apoia as mulheres que normalmente se separam, porque a mulher separada, divorciada, sempre a culpa é da mulher, né? Mas não busca entender a razão daquilo. Então, reforçando isso aí, eu não atendo só mulheres casadas. Primeiro, Xaxá falou uma coisa assim extremamente importante. Está enraizado não só nos homens, mas em nós mulheres também, a cultura machista. Com certeza. E eu todos os dias eu luto comigo mesma para que eu possa desenraizar. Não que a gente quer enfrentar os homens, a gente quer estar lado a lado. E a mulher hoje, cada dia avançando, ela quer sim contribuir para a família, ela quer sim contribuir para a condição financeira do casal melhorar na criação dos filhos, mas ela quer também estar ali no respeito, né? E não se sentir a responsabilizada, a única a dar o suporte para o casamento dar certo. Só que a gente vem de culturas que a mãe da gente falava, tem que suportar, tem que calar, tem que silenciar, tem que gostar, tem que não gostar. Até a questão da relação sexual também é um ato de violência. Por quê? Outro dia uma moça me perguntou, doutora, eu sou casada e o meu marido fala que eu tenho obrigação de ter relação com ele. Na verdade, quando você é casada, existe mesmo essa questão de que você tem ali um contrato com a pessoa de vida dupla. Vocês vão viver juntos ali e tentar fazer que tudo dê certo. Mas se existir um dia que ela não queira, não possa, não tem condições de ter uma relação sexual, ela não é obrigada a isso. Exatamente. Mas respeito, né? Respeito é a questão de consenso, de conversar. A questão que eu estava falando, não só dos casados, mas a questão de uma moça que ela falou comigo assim, sabe por que eu não queria fazer a denúncia? Uma menina, ela tem 16 anos, ela foi violentamente estuprada e o rapaz, né, o agressor,
droga e tudo, e deixou ela inconsciente e cometeu todos os atos. Com isso, ela virou, e eu acompanho, a gente já está na fase final, ele já foi, né, condenado, está até foragido, e ela vira e fala, todos os dias, em cada órgão que a gente ia, para ela prestar depoimento, ela começava a chorar. De novo eu vou ter que falar, e eu segurava na mão, nem a mãe dá conta. Então, qual que é o problema da vítima? Além de detectar, ela tem que ter a coragem do rompimento de dar o primeiro passo. E, segundo, ela tem que manter aquela história durante meses e talvez até anos naquele processo. Então, ela desiste por causa da burocracia. Ela não aguenta mais falar. Então, ela acaba aceitando, ela fica calada, ela acaba vivendo uma vida de agressão em função de alguma coisa. Eu também tenho um relato de uma senhora de 25 anos de casada. Chegou no meu escritório, minha filha, eu quero a minha carta de alforria. Falei, por quê? Ela falou assim, eu fui casada, violentada de todas as formas durante 25 anos. Hoje o meu filho formou e eu falei para Deus, eu vou aguentar enquanto ele não tiver o curso superior. Hoje eu quero divorciar. E me contou coisas bárbaras do que ela viveu esses anos. Então, infelizmente, a gente tem sim a consciência. Eu já fui violentada psicologicamente, a gente no trânsito e nós estamos perdendo o respeito pelo outro, a empatia. Infelizmente, o mundo está muito difícil, mas a questão da violência está se enraizando nesse sentido de que as pessoas acabam aceitando para não ter que mudar aquela situação ou não ter coragem de enfrentar o que aquela situação vai trazer após a denúncia. É nesse ponto que eu quero chegar. Olha só, a educação vem de berço. Exato. A gente tem aí um relato, vem aí, enfim, dados que justificam o aumento da agressão à mulher, enfim, de mais denúncias. A nossa educação de um tempo para cá, ela está corrompida? Porque eu fui educado a respeitar uma mulher. Exato. Assim me ensinou a minha mãe, né? Porque minha educação, digamos assim, 60-40. Meu pai trabalhava, estava fora, então dentro de casa ali, a maior parte do tempo era com a minha mãe. Então minha mãe ensinava, né, a formação do meu caráter. Hoje em dia a gente vê os homens, né, enfim, relato de homem dando soco, 60 socos na cara de mulher dentro de elevador, cara que não aceita o fim do relacionamento, esfaqueando, enfim, as maiores atrocidades. Então, mas a educação vem de berço. Então você não acha que a nossa educação está corrompida? Isso tudo vem de um tempo para cá, de décadas e tal, que começou a ter um declínio na forma das pessoas se tratarem, aprender isso dentro de casa? Deixa eu passar a Marcília agora para falar sobre isso, que aí trata de uma questão emocional também. A violência contra a mulher, ela sempre existiu. A gente tem que ir lá nas raízes da história, né? Vamos lá na Roma Antiga, Grécia Antiga. A mulher, ela era propriedade do homem. Primeiro, ela era propriedade do pai. E depois, quando ela se casava, ela se tornava propriedade do marido. E era propriedade no sentido de um bem material mesmo. Uma posse. E aí, uma coisa, né? Uma coisa. E aí, esse pai ou esse marido tinha direito de fazer o que quisesse com essa mulher. Inclusive matar. Então, por exemplo, se a filha perdesse a virgindade antes do casamento, o pai poderia matar. Né? E isso não é algo que a gente que está só lá na Roma Antiga. Isso é algo que mudou tem pouco tempo, né? Tem países que essa lei, essa regra social ainda existe de a mulher ser propriedade. Então eu não acredito que seja só o fator da educação, não seja só um fator social desse período que nós estamos vivendo, mas de algo que já tem sido trazido no inconsciente social, inconsciente coletivo, a respeito do lugar da mulher na sociedade. Então agora a gente pode viver isso de uma forma mais intensa, né? Tá tendo uns movimentos na internet que reforçam esse lugar da mulher como objeto, que é esse movimento Red Pill, né? Tem um filme, eu esqueci o nome, acho que é uma série sobre adolescência, onde também traz esse movimento, né, de colocar a mulher num lugar de submissão. Então, é isso que reforça a ideia de que a mulher pode ser agredida, que a mulher é propriedade do outro. Tanto que os 61 socos foi no rosto.
ali é marcando território mesmo, é desfigurando o rosto dela. É como se ele estivesse deixando uma mensagem: você não vai ser de ninguém. Quem vai te querer com o rosto deformado, né? Que é algo que a mulher que sofre violência psicológica escuta muito. Exato. Quem vai querer uma mulher assim? Quem vai querer uma mulher com filhos? Quem vai querer uma mulher divorciada com filhos? Exatamente. O tempo todo reforçando assim: ninguém vai te querer, né? E aí, quando desconfigura o rosto, ele deixa uma mensagem: ninguém vai te querer. Quem vai... Tá destruindo a identidade, né? E entra nesse lugar de propriedade mesmo. Eu sou seu dono e você não vai ser de mais ninguém. Que volta lá nisso que eu trouxe da Roma antiga, Grécia antiga, de ser dono mesmo, né? De ser propriedade, a minha propriedade, eu faço o que eu quero. O que é que é? A gente vai fazer um intervalo rapidão, porque a gente precisa concluir esse tema que realmente é muito abrangente. Muito. Redação Tropical. Já de volta com a segunda parte aqui da nossa entrevista no Redação Tropical nessa manhã de quinta-feira. Pois é. E um ponto importante, né, como a gente vem abordando também, existem casos do abuso que a mulher sofre desde a infância, né? Infelizmente, em alguns casos, tem crianças, adolescentes já vítimas de abuso aí de parentes próximos, infelizmente. Então, né? O agressor, Mayra, ele é uma pessoa que está ali próximo de você. A gente fala muito, acha que a questão da violência é só a questão de marido e mulher, de casal. Infelizmente, não é. Às vezes, infelizmente, um irmão abusa da irmã, um pai... né? E o vizinho. A gente tem aqui em Timóteo relatos assim tristes, né, de pessoas mais próximas, e ela faz, como a doutora Marcília estava comentando, ela faz de um jeito que a vítima não conta. Se você relatar qualquer coisa, coage, eu mato a sua mãe, fala. É assim que acontece. Eu já atendi casos de meninas abusadas do padrasto desde os 8, ela conseguiu falar aos 14, depois de todo um cuidado que a gente percebia o que estava acontecendo. Então, assim, é muito triste. O agressor, ele está do lado. Eu tenho uma filha de 13 anos e tento ter o maior cuidado. Voltando à questão do que é o que eu acho assim de suma importância, a educação vem de berço, sim. Nós tínhamos um estilo de educação que o pai e a mãe olhava para você e você já o respeitava. A mãe virava para você e falava: você tem que tratar uma mulher bem, você tem que tratar seu tio bem, você tem que ter educação. E nós tivemos isso. Hoje o mundo realmente, nós estamos avançando aí para um momento muito difícil, onde as pessoas estão doentes. Isso para mim é uma doença, porque você tem que ter o mínimo de respeito por qualquer pessoa, não é só pela mulher, é pelo idoso, é pelo menor, é pelo ambiente que você está. Então nós temos que conscientizar que dentro de casa sim tem que haver uma avaliação para que seja modificado, para que nós possamos avançar aí e mudar, porque está muito triste e nós não podemos tudo. Não só mulheres quanto os homens, ninguém pode tudo. Existe um limite, existe um respeito e você tem que ter aí essa cautela, esse bom senso, e a gente tem que voltar para dentro de casa, sim, tirar um pouco as telas e conversar mais com nossos filhos, sendo mulheres, sendo homem. Eu converso com a minha filha, não para ser feminista, levantar bandeira, mas para ser uma mulher que saiba o lugar dela, que se coloque, que busque ajuda quando precisa. Meus pais criaram meus irmãos com esse respeito pela mulher, porque você pode não querer mais, isso é um direito de cada um de nós, mas o respeito, ele tem que persistir, né? Isso faz parte da educação. Excelente. Marcília, agora vamos falar dos sinais também, porque nunca que acontece, por exemplo, vamos pegar essa referência dos 60 socos, será que foi a primeira vez que ela sofreu uma agressão do então namorado, ou ele já dava os sinais de alguma forma? Eu vi uma entrevista rápida ontem, viu? Um texto, na verdade, né? Não aprofundei. Mas de que ela relata que houve agressão física antes, né? Então, o que acontece, né? Eu até mencionei antes, que a vítima muitas vezes esconde. Porque ela tem medo de contar. Contar para uma amiga, contar para um familiar, e a pessoa falar, termina, rompe esse relacionamento, né? E aí, o que a gente precisa pensar a respeito da mulher que passa pela violência, né, tanto física quanto psicológica? É a ideia de limite. Até onde o outro
pode invadir o meu espaço. Até onde eu devo aceitar. Até onde eu devo aceitar. Essa questão do limite foi uma questão até que surgiu na terapia, em uma terapia, que uma paciente trouxe essa questão, né? Mas qual é o limite? Eu não sei qual é o limite. Por quê? Eu vou entrar no que a Ana falou a respeito da educação. O exemplo arrasta. Uma mãe, um pai pode dizer para um filho assim, respeita a mulher. Mas se dentro de casa o marido não respeita a mulher, e se essa mãe, se ela aceita esse desrespeito, é esse modelo que está sendo transmitido para os filhos. Um pai, por exemplo, que é agressivo verbalmente com a mãe, a criança, né, o filho, ele acompanha, né, cresce vendo esse tipo de agressão, seja verbal, seja física, seja psicológica, ele vai reproduzir aquilo. Repete, a gente tem uma tendência a repetir. E crescer em lares disfuncionais, onde a agressão física, a agressão psicológica faz parte, você não tem um referencial do que é limite. De como o outro tem que te tratar. Se você cresce num ambiente de instabilidade, de violência, de gritos, de agressões verbais, você não sabe qual é o limite, até onde eu devo aceitar. Se eu cresci vendo minha mãe tolerando ser desrespeitada, ser humilhada, eu passo a acreditar que isso é normal. Uhum. Então a gente tem que repensar também, eu acho que a família é crucial nesse sentido de ser um modelo saudável. Só que a maioria de nós não tem famílias saudáveis. É verdade. Se a gente passar uma peneira aí, poucas famílias conseguem transmitir uma forma saudável de lidar com as emoções. A gente não tem uma educação emocional. A gente não aprende a lidar com a nossa agressividade, a gente não aprende a lidar com as nossas insatisfações. A gente vai vivendo, sendo conduzido pela vida, né? Vai aprendendo assim, na experiência. Mas esses modelos que nós temos, né, os modelos que nós tivemos dentro de casa, na maioria das vezes não são modelos saudáveis. A gente vê o desrespeito acontecendo dentro de casa, a gente vê a violência psicológica fazendo parte do dia a dia, e a gente não sabe diferenciar o que é saudável do que não é saudável. Uhum. Por isso que a mulher ela precisa aprender o que é o limite, qual que é o espaço dela, ela tem que saber até onde o outro pode ir para ela conseguir identificar quando a violência está acontecendo. Uhum. Porque muitas nem percebem, elas vão entendendo assim, não, isso faz parte do relacionamento, eu tenho que perdoar, eu tenho que entender, eu tenho que olhar o lado dele, né? Há uma super... como que eu posso dizer? Não é uma conivência, mas é como se fosse assim... Eu tenho que entender ele, né? Uhum. Porque reforça mais uma vez a ideia de que a mulher é a responsável por fazer o relacionamento dar certo. Eu tenho que compreender ele. É uma fase, é um momento, isso vai passar, né? Ela vai passando pano. Vai passando pano. Então, a gente tem que ensinar para as mulheres isso, né? Essa questão dos limites, essa questão do que é a agressão. Muitas mulheres não estão tendo consciência do que é agressão. Uhum. Sabe o que é interessante a gente destacar? Porque a gente está falando tanto e a gente sempre frisa na parte da parte física, né? Da violência física, que está sendo visto pelas pessoas, mas o psicológico, assim, às vezes ele vem tão sutil. Às vezes o cara que... Até passou uma novela, agora eu não me lembro o nome, foi recente, em que a mulher saía, vestia uma roupa, ele falava, não, mas essa roupa não tá legal em você. Mas tá um decote aqui, não é legal. Começa já a privar, começa a querer né, falar com a mulher como ela tem que se vestir. Isso já é um ponto. Sim. Né? Porque a mulher tem direito de vestir o que ela quiser. Sim. Eu não tenho que ter o aval do homem pro que eu vou usar. Então começa de forma sutil, assim, sempre elogia quem é de fora, né? Uhum. A mulher nossa, tá linda, mas se for a mulher dele que usar, não fica legal. Então, essa questão, ela realmente é muito difícil de identificar. Estava vendo aí Marcília relatar, né? Com certeza é a vivência dela, o que a gente está vendo. A gente não consegue, às vezes, identificar, ou consegue, mas não consegue buscar ajuda. Sim. Então, esse Agosto Lilás, né, na verdade, nós estamos em campanha o ano inteiro e Deus abençoe que todas as gerações venham até que cesse a violência. Mas o Agosto Lilás, ele exclusivamente uma campanha voltada para a conscientização do enfrentamento à violência, para falar o que é violência, que existem 5 tipos de violência. Infelizmente, a violência psicológica,
ela é a violência que mais nos atinge num todo. Aí você falou, eu levei um tapa, levei 61 socos, meu rosto desconfigurou. A mulher, ela vai olhar para o rosto e pode ser que ela tenha, né? Ela fez a cirurgia, essa moça de 35 anos, pode ser que ela fique até mais bonita e Deus abençoe que fique, mas o que vai para o resto da vida levar, enquanto vida ela tiver, é o que ela sofreu. É a dor, marcas. é as marcas internas. Até porque essa não cicatriza, né? Não cicatriza. A marca, ela fica ali, ela deixa Uma de ferida sangrar. aberta. É uma ferida aberta. Então, a campanha do Agosto Lilás vem com um tema que eu achei muito interessante. Não deixe chegar ao fim da linha. Disque 180. A Ana não funciona, funciona sim. Nós estamos a cada dia avançando e nós estamos aí conseguindo fazer com que funcione. E tem que buscar ajuda mesmo, e tem que pedir ajuda ao amigo, e tem que pedir ajuda o delegado. Hoje em Timóteo nós temos uma delegada. Então, assim, a gente está cada dia avançando e para contribuir, para acolher essa vítima de violência, porque enfrentar sozinha não é Você fácil. tem que mudar aquele ditado popular que a gente aprende, né? Desde criancinha, né? Que se fala, em briga entre marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher sim. Se Com mete a certeza. colher, sim. Se o vizinho ouviu, liga, denuncia, e já foram muitas pessoas salvas por isso. Briga de marido e mulher, se mete a colher. Quando o marido e a mulher têm eu costumo relatar isso, muita gente fala, e às vezes alguns homens ficam até nervosos. Não, mas é eu que decido lá em casa, mas é minha mulher. Falei, não. Uma coisa é a vivência, é a convivência, é às vezes a forma de criar os filhos, mas a questão da briga, a questão da violência, hoje a sociedade se mete a colher. Se a mulher não tem coragem, o vizinho sabe, ele pode oferecer a denúncia, que a patrulha hoje em Timóteo de violência doméstica vai até o local, ou você pode ir até a delegacia, oferecer essa denúncia e ajudar essa mulher a dar o primeiro passo, porque às vezes ela precisa desse empurrão, dessa ajuda, de saber que tem alguém ali com ela. Existe algum sinal em que a mulher vítima de violência faz quando ela está precisando de ajuda? Existem vários. Tem mulheres que elas conseguem, né, mandar alguma mensagem de forma a, não diretamente, porque às vezes o agressor tem acesso até o seu telefone, e elas conseguem mandar e pedir essa ajuda sim. Conseguem, de forma indireta, fazer. Você sabe, Marcília, os termos que se usa hoje de forma assim, verbal, que a mulher, de uma frase que ela possa estar aí solicitando ajuda? Não. Eu conheço a mulher, eu conheço a forma de pedir ajuda para amiga. Já aconteceu usar termos, não assim que eu esteja me lembrando agora, mas que o vizinho identifica. Sabe, sem ser socorro. Sim. Tem um sinal com a mão, né, que é isso, pare, stop, mas existem frases que as mulheres enviam para os meios de comunicação. Existem aí WhatsApps hoje em algumas cidades direcionada para isso. Então é muito interessante. Então a mulher hoje ela tem que saber e ter a convicção de que ela está no momento onde ela está realmente, se ela quiser, amparada, porque hoje tem os meios de proteção para estar acolhendo essas vítimas. Marcília, para a gente fechar, eu queria que você falasse, porque a mulher quis... O X é um deles. Isso. Na palma da mão. Sim. Tá isso aí está orientado em farmácias, em alguns locais. A mulher chega ali, levanta e faz. O cara já pode identificar que essa mulher está sofrendo, né, agressões e tal. Já é uma forma de se comunicar também, algum dos sinais, né? Enfim. Marcília, mulher que sofre esse tipo de violência, né? A partir do momento que ela toma as devidas providências, que ela fala, não quero mais isso, né? E denuncia, ela vai precisar de um tratamento psicológico de tudo que ela vivenciou. Então, chamar a atenção para isso também, porque quando a gente fala do Agosto Lilás, é o enfrentamento, né, esse tipo de violência, mas quem viveu precisa se recuperar dos traumas. Fale da importância disso. Então, quando uma pessoa passa pela violência, né, isso gera um trauma, isso gera um medo de se relacionar de novo, um medo Sim. de confiar, né? Então, ela precisa trabalhar essas questões dela, a dependência emocional, entender o que nela está ferido para que ela consiga
se sentir mais segura, né? O agressor, ele dá sinais desde o início. Isso que a Ana falou sobre o marido ir com a esposa no salão e determinar como vai ser a sobrancelha dela, né, como ela deve fazer, isso é um sinal e que às vezes acontece no namoro. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu já saí com caras que diziam como eu deveria cortar meu cabelo. Você tem que deixar o cabelo crescer, seu cabelo tem que ser assim, você tem que ser assim. Então, gente, quando alguém tenta dizer como você é, né, tenta te colocar regras, tenta anular a sua identidade, a sua personalidade, você tem que ligar o sinal de alerta. Uhum. Então, eu acho muito importante, Mayra, falar para as mulheres que estão em um relacionamento abusivo, que busquem terapia, que busquem entender, né, o que é agressão, procure um psicólogo, vai tratar essa ferida que fica, e se já passou também, busque ajuda. E as que não estão em relacionamento, mas que fiquem ligadas a esses sinais, que fiquem atentas. A pessoa tem coisas que escapam, por mais que seja romântico, por mais que seja atencioso, se começa a querer te controlar demais, se começa a te afastar dos seus amigos, dos seus familiares, te colocar contra outras pessoas, pode ter certeza que ele está tentando te isolar. E isolada é mais fácil te manipular. E às vezes a gente pensa que a mulher, né, ela já é instruída, independente, não cai nisso, cai. Eu tenho uma amiga que ela sempre teve muito medo de entrar num relacionamento abusivo. E ao mesmo tempo ela sonhava muito com um casamento. E aí um dia ela terminou um relacionamento, ela veio me contar assim, a vergonha que ela sentia de ter vivido um relacionamento abusivo. Uhum. E eu achei o exemplo dela muito interessante, porque ela já era uma mulher adulta, mais de 35 anos, que sempre teve consciência do que é uma violência psicológica e passou por um relacionamento. Parece gente cega, né? Ficou cega, ela não percebeu. E aí, quando acabou, ela falou assim, eu tenho vergonha de contar que eu vivi um relacionamento abusivo, porque eu sabia, teoricamente, o que era. Uhum. Mas ela foi tão envolvida nesse relacionamento que ela acabou relevando muita coisa, ignorando muitos sinais. Então, um conselho que eu quero deixar para as mulheres que estão solteiras ou que estão iniciando um relacionamento: observem os sinais. Se a pessoa tenta te controlar, se a pessoa tenta dizer que você tem que se conter, você é extravagante demais, você se mostra demais, se a pessoa tenta te conter, tenta te afastar de amigos, de familiares, falar que essas pessoas não te entendem, que só ele te entende, que só ele te ama, liga o sinal de alerta e começa a observar. Não se deixa levar só pelas palavras bonitas, só pela conquista. O processo de conquista, né, é muito gostoso, né? Uhum. Esse início de relacionamento... Mas ilude também, né? É gostoso, né? Mas fica com o sinal de alerta ligado. Verificar se não porque às vezes pode ser proteção. Existem muitos homens cavalheiros, mas às vezes podem sim ser o sinal de alerta, né? Uhum. Gente, tá muito bom o papo, mas infelizmente a gente tem que encerrar. Nós já estouramos o tempo já, e muito, né? Aqui eu posso 2 segundos dar um aviso? Claro, com certeza. Então, a OAB Timóteo, a OAB Subseção, nós temos o prazer, a honra de convidar. Na verdade, quem está organizando é a OAB Timóteo, mais a comissão da OAB Mulher, né? E da OAB de Enfrentamento à Violência, em várias outras comissões. Nós teremos um evento na Fundação Aperam, contando aí com a participação de várias pessoas, né, ligadas à área, várias palestrantes. Será no dia 18 de agosto, às 19h30. Busque mais informações na nossa rede social da OAB Timóteo, que é onde vocês farão aí a inscrição para que vocês possam participar. A gente vai trazer aí muita coisa interessante para vocês. Agradeço, viu, gente, pela oportunidade de estarmos juntos, e a OAB Timóteo está à disposição para atender todas as mulheres vítimas de violência que queiram nos procurar. Obrigada, Ana. Obrigada, Marcília. Que bate-papo interessante. Muito obrigado aqui a todos que participaram. Um abraço aqui a Patrícia de São José, que manda um abraço para Ana, viu? Tá?
E aqui o nosso Júlio Eduardo, que falou o seguinte, que a educação vem não só de palavras, mas também de exemplos. Nunca alterei a voz com uma mulher, né? Se o homem discute com a mulher é normal, mas a partir do momento que altera a voz, passa a ser um tipo de agressão. E é verdade. Sargento Sobrinho, obrigada também. Obrigado aí, também né? pela participação. Gente, vai ficando por aqui o nosso Redação, a nossa entrevista de hoje. Lembrando que essa entrevista toda vai estar na íntegra no nosso portal tropicalminas.com.br. Mara, volta logo mais às 11. Daqui a pouquinho às 11. Daqui a pouquinho. Com mais informações aqui no Repórter Tropical. Obrigado, meninas. Obrigada, Viu? Kika. E lembrando, viu, em briga entre homem e mulher, se mete a colher, sim senhor, vamos denunciar, não pode deixar passar batido não, porque, né, não tem, isso é inadmissível. Quem omite, tá, né? Exatamente, está sendo conivente. Está sendo conivente, isso mesmo. E gostei muito do tema, mas para encerrar rapidinho o tema do Agosto Lilás, que eu achei muito interessante. O tema deste ano. O tema desse ano é não deixe chegar ao fim da linha. Isso. Disque 180 180 funciona, tá, gente? Não deixe. Viu um sinal de violência, 180. Denuncie. Maravilha. Isso aí. Tropical, credibilidade na informação. Tem música e notícias, aqui é muito